Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso Gates Pod, um novo projeto da Gates, para falar um pouco sobre a nossa empresa, sobre as nossas histórias, os nossos produtos, as nossas tecnologias e trazer todas as informações para o nosso mercado. Fiquem atentos aqui ao nosso canal, aos nossos vídeos, porque esse é só o primeiro de muitos conteúdos que a gente vai trazer para vocês. Eu sou a Adriana, sou gerente de marketing da Gates aqui do Brasil, e hoje eu estou com o Sidney, o nosso diretor de vendas e marketing. O Sidney tem uma passagem grande pela Gates, passou por alguns departamentos aqui, e a gente trouxe ele hoje para falar um pouco da história dele, também para falar da história da Gates para vocês, contar um pouco mais sobre a Gates, da onde ela vem, como que ela atua aqui no Brasil. Muita gente conhece apenas uma das linhas que ela participa, então a gente vai abrir aqui esse projeto para falar um pouco mais da nossa história mesmo. Bem-vindo, Sidney. Obrigado, Adriana. Satisfação estar aqui com os colegas, viu? Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aqui. Você começou na Gates dentro da área de exportação, se eu não me engano, Foi, certo? Exato. E minha história começa na Gates em 2007. Eu vim para a Gates como gerente de exportações. A Gates tem um departamento de exportação que cobre alguns países da América Latina, e naquele momento essa era a minha atividade, né? Eu acho que eu fiquei nesse departamento mais ou menos um ano e meio, e as coisas rapidamente começaram a mudar. Eu assumi a responsabilidade sobre um departamento de atendimento ao cliente, em conjunto com as minhas responsabilidades de exportação, e depois de mais algum tempo eu passei a ser o gerente nacional de vendas da reposição automotiva, né? Mais ou menos a posição que tem a Kelly hoje, né? Tô falando isso de 15, 18 anos atrás, né? Então essa foi a minha passagem. Na verdade, a minha primeira passagem, porque eu tenho dois momentos na Gates. Os primeiros 7 anos foi essa história que eu te contei, mas aí depois, por questões pessoais, eu resolvi mudar de áreas. Eu fui morar no interior de São Paulo, fui para uma outra empresa. E depois de 3 anos, após uma série de reestruturações que a Gates passou no Brasil, a Gates me chamou novamente para voltar, e aí sim eu já voltei como diretor das áreas de reposição automotiva, industrial, agrícola, marketing. Isso aconteceu em janeiro de 2016. Então, novamente, né, 7 anos nessa minha primeira passagem, voltei em 2016, depois de 3 anos fora, e estou mais 8 aqui agora. Então, rapidamente, essa é a minha história aqui dentro da Gates, né? Sim, e vale ressaltar aqui para o pessoal que a Gates hoje em dia tem 2 fábricas aqui no Brasil. A gente tem um escritório aqui em São Paulo e 2 fábricas lá em Jacareí. Então, dentro dessa história da Gates, em todos esses anos, foi sendo estabelecida essa estrutura aqui da Gates. Ela chegou no Brasil em 1967, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais da história da Gates antes. Para quem não sabe, a Gates é uma empresa americana, foi fundada nos Estados Unidos e veio dessa expansão, em 67 veio para cá. Então eu queria que contasse um pouco para a gente essa história, como que a Gates chegou aqui no Brasil e como desenrolou esse crescimento aqui. A história da Gates é muito longa, né? A história da Gates, ela iniciou em 1911, na cidade de Denver, no estado de Colorado, nos Estados Unidos. Ela foi fundada pela família Gates, especificamente por um sujeito chamado Charles Gates. Essa pessoa, ele foi o criador da Correia em V. 40 anos depois, a empresa iniciou, na década de 50, o seu projeto global de expansão. Nesse momento já não era mais uma empresa da família, já era uma empresa profissionalizada, já era administrada por executivos, e esse projeto global de expansão ele começou em 1954, quando a empresa abriu a sua primeira subsidiária fora dos Estados Unidos, no Canadá. 5 anos depois, esse projeto ele continuou e se estendeu para o México, em 1958, se eu não me engano. E depois a terceira subsidiária fora dos Estados Unidos foi o Brasil, em 1967, né? Essa história é uma história incrível da Gates, na minha opinião, porque ela passa pela história da industrialização no Brasil. Década de 60,
É um momento que o Brasil deixava de ser um país rural e passava a ser um país industrial também. É um momento de chegada das autopeças no Brasil. Isso porque o governo, eu não quero me estender muito aqui com política e etc., mas o governo, no final da década de 50, o governo do Juscelino Kubitschek, ele começa a colocar uma série de barreiras de importação para produtos relacionados à indústria automotiva. E isso força a industrialização nacional, né? Então, você pega o Brasil incentivando a indústria nacional automotiva e a Gates com um projeto de expansão na América Latina. Então, foi um momento assim, importante de casamento entre a Gates com seus projetos e o governo brasileiro. Então, a Gates estava no timing certo para entrar. Eu acho que estava. Em 1967, a empresa abriu a sua empresa aqui. Em 1968, emitiu a primeira nota fiscal com escritório em São Paulo. E assim nós estamos há 56 anos aqui. Olhando aí para trás, aí essa é a história da chegada da empresa aqui no país, bastante interessante, assim. Sim, e a Gates tem uma atuação em diversos mercados, né, automotivo, industrial, mas o que chamou ela aqui para o Brasil foi mais a questão da linha automotiva. Então, vamos aproveitar esse gancho para falar um pouquinho mais de como a Gates está nesse mercado de automotivo, autopeças, como que a gente atua nesse setor aqui no Brasil hoje em dia, qual o posicionamento da Gates, mas queria que explorasse um pouco mais esse mercado agora. Apesar da empresa ter chegado no Brasil com apelo automotivo, como fornecedor de peças automotivas, né, a empresa tem um range de produtos enorme. Hoje em dia, no Brasil, composto por mais de 8 mil part numbers, né? Então, chegou aqui novamente como empresa, um fornecedor de peças para carros. Porém, rapidamente chegaram as fábricas de mangueiras hidráulicas, mangueiras industriais, e aí o leque de produtos e participação em diversos mercados aumentou tremendamente, né? Se você olhar, eu costumo dizer, Adriana, para os colegas que trabalham com a gente, para clientes, fornecedores, que a nossa oportunidade de atuação aqui pela Gates é gigantesca, porque quando você pensa no PIB do Brasil, por exemplo, nós estamos em todos os segmentos que o PIB pode trazer para a nossa empresa. Então, nós estamos lá dentro do óleo e gás, quando a Petrobras se movimenta, a Gates está lá dentro. Quando a gente fala da mineração da Vale do Rio Doce, a Gates está lá dentro. Quando a gente fala da indústria automobilística, que é um pouco do que a gente estava falando inicialmente aqui, nós estamos lá dentro. Quando a gente fala da agricultura, e a agricultura tem sido a bola da vez no Brasil, nos últimos pelo menos 20 anos, e o futuro do Brasil é agrícola, e a Gates tem no DNA a agricultura. Quando a gente fala... Enfim, de qualquer tipo de segmento que a gente pode considerar dentro de uma economia, nós estamos lá. Então, essa história, né, do nosso produto, do nosso portfólio, da nossa gente aí, né? Nós trabalhamos em todas as frentes. Aí. Eu acho que isso faz da empresa uma empresa muito estável. Quando nós não temos um bom momento em um determinado segmento, nós temos um momento melhor num outro. E esse balanço para a empresa, ele sempre é excelente, né? Para a gente gerenciar os negócios aqui, isso é uma característica que nos ajuda demais, assim. Eu comento, esse ano 2023, inclusive, foi um ano que mostrou muito isso, né? No momento que nós temos algumas dificuldades com relação às vendas para montadores, o nosso aftermarket está superaquecido, venda para reposição automotiva, industrial, agrícola e tal, então essa balança, normalmente, ela é bastante favorável, esse equilíbrio entre os mercados e tal, nos ajuda demais aqui, sabe? Acho que vale falar que a gente tem um grande foco aí no aftermarket, né? Na reposição automotiva aqui no Brasil. A nossa participação dentro desse mercado é também já super conhecida. Quem já segue a gente já conhece a marca. Bastante. E é um foco que a gente tem muito grande. Então, a gente tem negócios com montadores, a gente também, mas mesmo para o aftermarket, acho que vale falar, a Gates, isso tanto do industrial quanto do automotivo, tem esse foco de produzir peças com qualidade de equipamento original, mesmo para reposição. Sim. Certo? E você sabe que, assim, a balança dentro da Gates entre os negócios com os montadores e os negócios para o aftermarket é de mais ou menos 70%. Quer dizer, 70% vai para a reposição, né, automotiva, agrícola e industrial, e 30% vai para os montadores, sem tirar a importância dos montadores, né? O fato de
de estar conectado com os maiores fabricantes de máquinas, equipamentos, veículos e etc., ele é muito importante do ponto de vista de tecnologia. Então, isso é uma coisa que nunca a Gates vai deixar de participar, né? Esse desenvolvimento, esse trabalho de engenharia local que nós temos aqui, ele é absolutamente importante. Mas a grande massa de negócios da empresa, ela vem do aftermarket, né? Então, esse é um pouco da nossa balança aí de negócios, né? Sim. Então, pensando aí em todos esses mercados que a gente se posiciona e visto isso, você comentou um pouco do mercado agrícola, né? Hoje em dia é um dos grandes focos aqui do mercado brasileiro e não deixa de ser um grande foco da Gates. Então, a gente tem diversas ações voltadas para a linha agrícola em diversas frentes da Gates. Sim. Então, se pudesse explorar um pouco mais aí em questões de ações que a gente faz, linhas de produto, como que a gente está trabalhando para atender esse crescimento aqui no Brasil? Aproximadamente 40% da nossa receita vem da agricultura. Quando a gente olha para todos os segmentos, esse é o maior pilar de negócio que nós temos dentro da empresa, é a agricultura. Isso é muito bom porque a gente olha o futuro do país e nós entendemos que nós estamos absolutamente alinhados com o que nós temos de melhor aí para os próximos anos. Independente de governo que entra, que sai, direita ou esquerda, a agricultura sempre vai estar lá, sempre vai ser forte. O Brasil se tornou agora, acho que em 2023, o maior produtor de grãos do planeta. E a nossa história passa por isso. A nossa história está diretamente relacionada com isso. Está no DNA da Gates, o agronegócio. Então, quando a gente pensa nisso, pensa no futuro e na nossa linha de produtos, nós sabemos que o futuro ele é de sucesso, ele é de crescimento, sem nenhuma dúvida, né? O nosso portfólio ele é muito amplo para a agricultura. Sim. Ele é muito amplo, né? Nós temos aí as nossas linhas de mangueiras hidráulicas, isso é parte dos investimentos que nós estamos recebendo e receberemos aí no futuro próximo. Então, as nossas linhas de produto hidráulicas são assim, absolutamente importantes. Nós também temos as correias, todas as correias, não só de motor, mas correias de colheitadeiras e etc., as nossas famosas correias agrícolas, que são aí desenvolvidas e aplicadas para todos os tipos de máquinas e marcas que estão no Brasil. Por exemplo, a John Deere, por exemplo, a New Holland, por exemplo, a Case, a Valtra, a GCO e etc. etc. Em relação à nossa participação aí no Agrícola, vale falar também dos nossos eventos. A gente está na AgriShow todo ano. Esse ano a gente vai estar lá de novo, então o pessoal vai visitar a gente. Super. A gente participa também do GMEC, um grupo aí voltado para o segmento sucroenergético, né? Então, todo ano a gente está lá. A gente teve agora, no fim do ano passado, em novembro, com um grupo. Então, as frentes de atuações da Gates aí para o mercado agrícola são diversas, não só na parte de desenvolvimento de produto, de comunicação, a gente está sempre aí envolvido nesse mercado, né? Então, vamos falar um pouco de como foi 2023 para a gente, como que foi o ano para a Gates aí. 2023 foi um ano muito desafiador, Adriana. Foi um bom ano. Um ano que trouxe crescimento nos nossos negócios, liderado principalmente pela reposição automotiva. Nós não tivemos um ano de crescimento com os nossos montadores. Eu já falei um pouco dos montadores industriais, mas nós temos também os montadores automotivos, que fazem parte do nosso negócio. Esse ano foi um ano mais difícil, um ano de muito mais preocupação com esse segmento, mas, de novo, como eu já falei, de equilíbrio nos nossos negócios, a gente conseguiu compensar a queda com os volumes para montadores com a reposição, né? A reposição industrial, da mesma forma, foi muito boa. A venda de mangueiras hidráulicas, correias, foi um recorde de vendas esse ano para correias industriais agrícolas, o que foi bom e nos ajudou bastante na captação de investimentos para a fábrica entre 2024 e 2025, nesse segmento de correias também. Então, 2023 foi bom, muito desafiador, talvez mais do que os últimos anos após a pandemia, mas eu acho que o saldo é absolutamente positivo. Essa é a minha percepção sobre o ano. Apesar dos desafios, a gente vem num constante crescimento aí, né? Bastante. Isso que está trazendo aí os novos investimentos para a Gates do Brasil. E 2024, esse ano? O que a gente vai ter? Olha, o plano está pronto, né? Ele foi feito em agosto. É um ano, talvez, de um pouco de recuperação com os montadores, o que vai nos ajudar bastante.
É um ano, de novo, que o aftermarket continua crescendo. A expectativa é de crescer não menos do que 2 dígitos. Esse crescimento ele vem de novos produtos, esse crescimento vem de ganho de market share e um pouco de crescimento da economia. Né? A gente escuta aí as previsões de um PIB positivo ano que vem em 2024 de aproximadamente 1,5%. Então, assim, essas são as frentes de crescimento, né? Um pouco que a economia nos ajuda, novos produtos e ganho de market share. Essa é a nossa expectativa para 2024. Acho que vai ser um ano melhor ainda do que 2023. Assim, assim nós preparamos o nosso plano. Para todas as frentes que a gente atua, a gente está sempre em busca de novos produtos, extensões de linhas. Então, vale lembrar o pessoal aí para seguir a gente no Instagram, seguir a gente aqui, porque é nesses canais que a gente está sempre comunicando as nossas novidades. Então, fiquem atentos aí. 2023 a gente teve várias novidades aí para o mercado automotivo, por exemplo. A gente teve um relançamento aí da linha de mangueiras curvas para reposição. A gente teve ampliação de bomba d'água. E tem mais novidades aí para vir agora em 2024. Então, fiquem atentos que a gente vai ter bastante coisa para falar. Inclusive aqui no podcast a gente vai falar também sobre essas novidades. Além de seguir a gente em todas as nossas redes, a gente está aberto aí para receber qualquer dúvida, qualquer sugestão. Então, seja no nosso canal do YouTube, no Instagram. Fiquem à vontade para nos mandar mensagem. Podem nos mandar até sugestões de pautas aqui, de informações que vocês querem ver, de dúvidas que vocês têm, que vocês querem que a gente explique aqui. Estamos abertos para isso. E qualquer dúvida também, como falar com a Gates, onde comprar nossos produtos, entrem em contato com o 0800, o número vai aparecer aqui na tela. A gente está à disposição aí em todos os nossos canais. E então é isso. Você tem mais alguma mensagem para passar? Tenho sim. Bom, em primeiro lugar, obrigado. Para mim foi uma satisfação estar com as colegas aqui, né? Falar da Gates para mim é um orgulho, né? São 15 anos, dos 56 da empresa no Brasil, 15 deles eu estou lá dentro, né? Em diversos departamentos, enfim, sempre com projetos maravilhosos. Então, é uma satisfação poder falar aqui nesse primeiro podcast da Gates, né? Como eu falei, 2024 será um ano bom, será um ano de muito crescimento para a Gates, muita conversa com os usuários do nosso produto, né? Muito mais treinamento, os eventos na fábrica que nós fazemos lá, levando grupos de mecânicos automotivos, as pessoas que trabalham no agronegócio, enfim, aquele trabalho intenso de conversa e contato com as pessoas mais importantes para a Gates são aqueles que jogam fora a nossa caixinha. É o cara que trabalha na instalação do nosso produto. Então, o 2024 é um ano intenso com relação a esse movimento, né? Os negócios, de novo, serão positivos, investimentos chegaram aqui no Brasil, é um ano de execução de novas máquinas, novas linhas e etc. Então, assim, eu encerro com essa mensagem positiva, sabendo que vamos ter um grande ano aí pela frente. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Teremos muito trabalho aí, muita coisa para conquistar. Com certeza. Obrigada, Obrigado. Silvio.